Eu ia chegar perguntando se você está com expectativa para aquilo que o Senhor vai fazer, mas o Senhor já começou a fazer desde o momento em que a gente passou por aquelas portas e chegamos aqui. Amém? Obrigada. Bom, a gente está nessa série aí, Uma Geração que Profetiza, e o tema que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração é profetizando vitória para reinar em vida. Amém? O Senhor, por meio de Jesus, nos deu vida e vida em abundância, e Ele nos convida para reinar em vida. E reinar em vida é aqui e agora. E Ele nos garantiu a vitória para que a gente possa reinar em vida, que é aquilo que Ele nos chamou, né? Bom, vamos lá. Estava desligado. Bom, antes de eu ler o versículo, eu queria dizer que eu estou aqui nessa noite e o meu papel é tomar posse e me posicionar como aquela que vai profetizar a vitória para reinar a vida, para que você que está aqui também possa fazer o mesmo, e se posicionar nesse papel de vitorioso, vitoriosa, para reinar em vida. Amém? Bom, a gente tem visto nessas 2 semanas, esse tem sido o nosso versículo base, lá em Atos 2:17, que diz: "E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão." A gente está nessa série Uma Geração que Profetiza. Geralmente, quando a gente pensa em geração, a gente pensa em idades. Mas aqui, quando a gente fala de geração, a gente está falando de todos nós, filhos de Deus, geração eleita. Nós todos fomos chamados para profetizar, para concordar com a palavra e para agir em fé, de acordo com aquilo que o Senhor já estabeleceu. E nós somos esses, o Senhor conta conosco, né? E a gente ouviu um pouquinho também nas últimas semanas sobre Ezequiel 37. Ih, não estou conseguindo passar. Foi. A gente ouviu sobre Ezequiel 37, que fala sobre o vale de ossos secos, e que Deus manda Ezequiel declarar, Deus manda ele profetizar para que os ossos criem estruturas e criem vidas. E eu estou com isso no meu coração desde a primeira quarta-feira, que é: enquanto os ossos secos não criarem estruturas e não voltarem à vida, a gente não pode parar de declarar. O Senhor conta conosco que o nosso papel é abrir a boca e declarar aquilo que já está sobre a nossa vida. Quando a gente abre a boca e profetiza em fé, a gente está concordando com aquilo que Deus já estabeleceu, com aquilo que já foi feito há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus se entregou por nós. Amém? E em Cristo, e com a identidade dele firmada em nós, a gente entende que reinar em vida é agora. E que a vitória que Jesus conquistou para nós, sobre a morte, sobre as doenças, sobre o medo, sobre as oposições, isso tudo se levanta, mas isso tudo se levanta para cair. Nós já temos a vitória porque Jesus é vitorioso e Ele venceu. Amém? Nosso papel é concordar com essa vitória que Jesus já garantiu para nós. Passou. E como eu falei, o Senhor conta conosco como geração que Ele escolheu, como povo que Ele escolheu para profetizar, para que o mundo saiba que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. E esse é nosso papel. Jesus já garantiu a vitória para nós, Ele venceu, e por causa que Ele venceu, nós somos vitoriosos e nós temos a vitória. E por isso, nós profetizamos e nos apossamos dessa vitória para que o mundo saiba quem Ele é e para que toda a glória e toda a honra seja dada a Ele. E a gente precisa entender que nós somos vitoriosos e nós temos vitória porque, primeiro, o Senhor é vitorioso. A nossa identidade ela só vem da identidade do Senhor. Bom, eu quero agora compartilhar uma curiosidade com vocês. Vamos todos juntos ler João 19, versículo 30. Está aqui, mas se vocês quiserem abrir. Bom, diz o seguinte: quando Jesus tomou o vinagre, disse: "Está consumado." E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui
nesse versículo, dentro desse contexto, Jesus está ali na cruz, entregue, e ele diz essas duas palavras, está consumado. E eu fui atrás do original, e está consumado, em grego, era uma expressão chamada tetelestai. E essa expressão era usada em 3 contextos diferentes naquela época. O primeiro era no contexto de negócios, e indicava que um débito havia sido completamente pago. Algo precisava ser pago, mas não precisa mais. Tetelestai, já foi pago. Essa palavra era usada também dentro de contexto jurídico, indicando que uma pena havia sido completamente paga, uma pena havia sido completamente cumprida. E também era usado em contexto militar, indicando que uma batalha havia sido ganha. Então, Jesus está ali, entregue na cruz, e aí ele declara, está consumado. Ele declara, tetelestai. O que ele está dizendo ali tinha um débito que precisava ser pago, tinha uma dívida contra você, mas já foi, acabou, já foi pago, eu já paguei. Ele está dizendo ali, tinha uma pena contra você, você tinha cometido um crime e você precisava pagar por aquilo que você cometeu, mas já acabou, já foi pago, a pena já foi completamente cumprida, tetelestai. Jesus estava ali também dizendo que tinha uma guerra sendo travada, mas ele venceu. Ele estava ali entregue na cruz e ele declarou, tetelestai, está consumado. O que havia contra você não há mais. Um débito foi pago, uma pena foi cumprida e a batalha foi ganha. Ele garantiu a vitória. Ele venceu. E nós somos nascidos da vitória de Jesus. E por isso essa também é uma característica nossa. Vamos juntos lá para Romanos 8, versículos 31 até 39. A partir do versículo 31. Que diremos, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nada e nem ninguém pode contra nós. Não por nossa causa, mas por causa dele que é vitorioso. A nossa vitória vem da vitória dele, o Senhor. Ele é por nós e ninguém pode contra nós. Nada nos separa do amor dele. Agora vamos para Romanos 5,17. Aqui dentro desse contexto, aqui a Bíblia está falando que por causa de um só entrou o pecado no mundo, mas que também por causa de um só a salvação entrou no mundo. E aí o versículo 17 diz, se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo,
Nós já sabemos que, a partir do sacrifício de Jesus, nós recebemos a vida de Deus em nós, nós recebemos vida e vida em abundância, vida com excelência. E agora nós lemos aqui que nós recebemos o dom da justiça para reinar em vida por meio de Jesus Cristo. E é isso que o Senhor conquistou para nós. Reinar em vida é aqui, reinar em vida é agora. E Ele conquistou vitória para a gente reinar em vida. A vitória dele é a nossa vitória para agora. Vem as circunstâncias contra nós, vem o medo, a nossa saúde às vezes é atacada, mas nós somos essa geração que profetiza. E aí a gente se apega à palavra e a gente sabe que Jesus conquistou a vitória para nós. E aí a gente declara, a gente abre a nossa boca concordando em fé com aquilo que o Senhor já falou na palavra dele. E aí a nossa saúde é atacada, mas a gente declara, Isaías 53, Ele levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. As circunstâncias vêm contra nós e tudo parece perdido, mas a gente declara o que a palavra fala. Filipenses 4:19, porque o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. O Senhor quer que a gente desfrute da vitória que Ele conquistou para nós aqui, para que o nome dEle seja glorificado, para que o mundo lá fora veja o que o Senhor tem feito nas nossas vidas e o nome dele seja glorificado, para que todos vejam aquilo que o Senhor tem feito em nós e reconheçam que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. As circunstâncias vêm contra nós, mas tudo isso vem para cair, porque a gente sabe que quando uma batalha se levanta para nós, a gente já está no lado vencedor. Nós já estamos no lado vencedor. Jesus já venceu. Jesus já venceu. O nosso inimigo, Satanás, já foi derrotado. Já foi derrotado. A gente viu que Jesus declarou, Tetelestai, acabou. Tudo que era contra nós já acabou. E Jesus garantiu para nós a vitória. Amém? Toda vez que eu penso em vitória, o Espírito Santo me lembra de 2 Crônicas 20, que fala sobre o reino do rei Josafá, que havia sido ameaçado por diversos povos que se voltaram contra ele e tudo ali parecia completamente perdido. Vou abrir aqui. Bom, diversos povos tinham se voltado contra o reino do rei Josafá. E no versículo 3 fala que Josafá teve medo. Mas o que ele decidiu fazer diante do medo foi buscar o Senhor. E aí ele proclamou um jejum ali junto com todo o povo. E assim, tudo parecia perdido. Mas a primeira coisa que ele fez diante do medo que veio contra ele foi se voltar para o Senhor. Vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo 12. Josafá se põe de pé diante de todo o povo e ele faz essa oração. Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel? E não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo. E clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. Eu gosto muito dessa passagem porque me mostra, assim, a partir do momento que Josafá se volta para Deus, essa oração dele mostra diversos aspectos. Primeiro, ele se volta para Deus declarando quem Deus é. Deus dos nossos pais, Deus nos céus, aquele que domina sobre todos os reinos dos povos. Ele fala que na mão do Senhor está a força e o poder e não há quem possa resistir. Depois, Josafá se lembra daquilo que o Senhor já fez, porque ele sabia quem Deus era, que Deus é aquele que cumpre as promessas dele. Josafá cita aqui Abraão,
aquilo que há muito tempo tinha acontecido. Ele sabia quem Deus era, ele sabia para quem que ele estava falando. E aí, Josafá, por último, vou continuar aqui no versículo 10. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Essa é a declaração de Josafá diante do caos que estava acontecendo ali. Diversos povos estavam ameaçando o reino dele. Estava tudo parecendo perdido, mas ele se volta para Deus e diz: nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. E aí Deus responde à oração. Ele levanta ali no meio do povo um homem chamado Jaaziel e ele dá direções para que eles vençam essa batalha. Tudo porque Josafá, diante do medo e diante das circunstâncias, primeiro se voltou para Deus. E a direção que Deus dá para o povo é que não é que eles fujam, não é que eles vão embora, é que eles estejam ali, mas estejam ali somente para adorar, enquanto Deus lutava aquela batalha por eles. E aí, no versículo 22, fala: no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados. Era para eles se colocarem diante dos inimigos, sim, mas para adorar o Senhor e assistir, enquanto Ele, que é poderoso, vencia a batalha. Eles estavam ali, mas eles não precisaram lutar, porque o Senhor é aquele todo-poderoso, aquele que Josafá começou dizendo: Deus de nossos pais, o Senhor nos céus, aquele que domina sobre todos os reinos de todos os povos, aquele que tem na mão a força, o poder, e ninguém pode resistir. Esse é o nosso Deus. E Deus nos convida a adorá-lo, para a gente conhecer cada vez mais sobre quem Ele é e para que a gente possa crescer na nossa identidade e desfrutar de tudo aquilo que Ele já conquistou para nós. E isso é reinar em vida. Deus deu a vitória ao seu povo porque Ele é vitorioso. E assim é que funciona com a gente. A vitória é uma característica que só pode fazer parte da gente porque primeiro faz parte de Deus. E a nossa identidade vem dEle. Ele venceu. O Senhor prova o seu grande amor por nós, entregando o seu Filho Jesus, que venceu ali naquela cruz e nos garantiu a vitória sobre as situações. E como eu falei, nós somos essa geração que profetiza. Então, as circunstâncias vêm contra nós, mas a gente se une à palavra e responde em fé, abrindo a nossa boca e declarando e concordando com aquilo que o Senhor já falou. E assim a gente vence, não por nossa causa, mas por causa do Senhor que nos deu a sua palavra e nos deu a vitória. Amém? O Senhor nos garantiu a vitória. Nossa vitória vem dele. Então, você já foi resgatado. Um débito já foi pago. Uma pena já foi paga. Uma batalha foi vencida para que você tivesse vida e pudesse reinar em vida para desfrutar da vitória de Deus e para a glória dele. E ele nos convida, assim como Josafá fez com o povo, quando veio o medo, quando veio a situação. A palavra não fala que ele não teve medo. A palavra fala lá no versículo 3, que diante de todas as ameaças, o que veio a Josafá primeiro foi o medo. Mas diante daquilo, o que ele decidiu fazer foi se voltar à palavra. E essa tem que, é isso que tem que ser com a gente, assim que tem que ser com a gente. A gente se volta para a palavra antes de tudo, porque a gente sabe quem é o nosso Deus. A gente sabe em quem a gente crê. Quando a gente sabe em quem a gente crê, a gente sabe que toda a batalha que vier contra nós já foi vencida. Amém?